Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Ano de 2021, ano da consolação. Tema: a mesma consolação recebida deve ser oferecida. Divisa: bendito seja o Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, 3, 4. Tema do mês: a firme consolação vem da esperança proposta. Versículo: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior, jurou por si mesmo, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Hebreus 6, 13 e 18. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigada, Paizinho amado, por mais um dia, ó Deus, que nós estamos passando na Tua presença, ó Pai. Obrigada, Paizinho, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Paizinho querido, esteja na direção deste trabalho, ó Pai. Que tudo, ó Deus, que venha acontecer aqui, que venha ser para a honra e glória do Teu nome. Que cada música, cada gesto, cada palavra, ó Deus, venha atingir os nossos corações e venha nos trazer, ó Deus, paz e consolo, vindas, ó Pai, da palavra do Senhor. Obrigada por tudo, ó Deus. Nos ajude, não nos deixe só, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E o tema da semana: a firmeza da esperança proposta consola os desanimados. E está em 1 Tessalonicenses 5, 14, 19 e 24. E o tema de hoje: o consolo da esperança divina reanima os esgotados. Consolai, consolai o meu povo, diz o meu Deus. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Amém? Vamos agora louvar e adorar o nosso Deus. E logo após a palavra está com o pastor Rivaldo. Se meu povo me escutasse e me servisse com integridade, eu abriria
querer o melhor dessa terra. Graça, paz, povo de Deus, que o Espírito Santo do nosso Deus possa mais uma vez conduzir essa mensagem, animando, consolando os nossos corações na pessoa de Cristo Jesus. Amém? A mesma consolação recebida, essa também deve ser oferecida. Então, o tema do mês, que fala de uma esperança proposta, uma esperança que foi estabelecida por Deus, e o texto de Hebreus 6, 13 e 18 nos diz: porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior, jurou por si mesmo, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Nós nos refugiamos na esperança proposta e não em qualquer coisa. Amém, irmãos? Então veja, a ideia trazendo que no mês, trazendo essa analogia do guia, assim como o trabalhador de carteira assinada no final, lá para 60, 70 anos, ele é assegurado pela lei em ter a sua aposentadoria. Assim é o cristão no reino de Deus, tem a plena certeza que no final ele está seguro na mão de Deus, uma esperança que leva ele para a vida eterna. Amém, irmãos? Então, durante a semana, falamos e vamos continuar, finalizando hoje. A firmeza da esperança proposta consola os desanimados. Amém? E precisamos, porque na carreira cristã, uma hora ou outra, bate o desânimo e a gente precisa nos animar na palavra de Deus. É o próprio Deus que nos anima, que nos consola a sairmos de algumas situações. Amém, irmãos? Então, veja quantas vezes pessoas justas da fé, genuinamente cristã, vendo-se amargurada e até apavorada pela síndrome da maldade, precisam do consolo da esperança prometida por quem chama e faz, por não poder mentir, como até Jesus em carne precisou. Jesus precisou ser consolado. Que coisa maravilhosa! Firmada na promessa infalível de Deus, a consolação da esperança em que o cristão se anima e ainda anima os outros fiéis. Então, o mais interessante que fica na semana é a gente entender que o próprio Jesus, ele foi consolado pelo anjo. Quando ele chama ali o discípulo para orar, deixa claro que Jesus precisou ser consolado, e costurando que anjo não, como eu falei domingo, não consola Deus. Amém, irmãos? Deus não precisa ser consolado, mas ali Jesus humano precisou ser consolado. Então não fique preocupado se você se sente triste, se você algumas vezes se sente desanimado. Não tenha vergonha, de se sentir assim, não, mas não permaneça aí. Creia na palavra, creia no consolo da palavra de Deus, para que você volte a se animar e ser consolado, porque esse é o propósito. E lembre-se que só existe consolação porque tem tristeza. Amém? Só existe consolação porque tem desânimo. Por isso que a consolação está aí para consolar. Amém, irmãos? Então veja que a ideia de hoje, sexta-feira, diz assim: o consolo da esperança divina reanima os esgotados. Então, uma esperança divina, sagrada, enviada por Deus aos nossos corações, para animar os esgotados. E o texto de Isaías capítulo 40, versos 1 e de 26 a 31, mas eu vou ler apenas o 1 e o 29, nos diz assim: consolai, consolai o meu povo,
diz o vosso Deus. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças aos que não têm nenhum vigor. É interessante, amada igreja, que o contexto aqui é babilônico. O povo de Deus ainda não estava na Babilônia, porque aqui quem imperava eram os assírios, mas logo Nabucodonosor veio, reinando, ganhando tudo. E a gente sabe que o próprio Deus levanta Nabucodonosor para escravizar o povo dele durante 70 anos em Babilônia. E depois desse consolo aqui, essas palavras aqui, ainda demorou, estudiosos afirmam que demorou 100 anos ainda para que o povo de Deus fosse para cativeiro. Mas é interessante que o consolo de Deus, Deus aqui está antecipando o consolo. E é interessante que o texto diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isso aqui é um imperativo duplo para o povo de Deus, para o profeta, que precisa consolar, como o tema de hoje traz, com uma esperança divina. Então você não vai conseguir consolar o outro com a esperança desse mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, versos 19, ele diz para aquela comunidade: olha, se nós esperarmos em Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. O que é que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Olha, essa é a esperança para esse tempo futuro aqui, para as coisas desse mundo. Isso não tem nada a ver com Jesus. A esperança divina e proposta é a plena certeza da vida eterna. Ela lhe consola para a vida eterna, para você ter a plena certeza da vida eterna. É isso que o texto está dizendo. E no 29 ele diz: ele dá força, ele quem? Deus dá força ao cansado e aumenta as forças aos que não têm nenhum vigor. Você pode até em um momento ou outro se desanimar, ficar triste, mas lembre-se que você será consolado quando você estiver na palavra de Deus. Você será levantado. Por isso que a gente precisa vigiar na palavra, estar atento à palavra, para o louvor do nosso Deus. Então o profeta de Deus, ele precisa consolar com as coisas espirituais e não com as coisas desse mundo. E é interessante a gente frisar, interessante que quando os profetas andavam aí profetizando cura, profetizando materialismo, fazendo barganha com Deus, dando ordem, eu determino, nós temos que fazer assim. O contexto aqui deixa claro que o próprio Jesus, na crise dele ali, quando ele sentiu medo, ele não orou assim. Ele disse: Deus, se for possível, faça de mim esse cálice, Pai, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então o profeta de verdade não ora dando ordem a Deus não, mas ora dizendo: Senhor, faça-se a tua vontade em nossas vidas. Cadê os profetas agora da televisão? Cadê os profetas agora aí, que determinava, fazia, acontecia, viu aí que não tinha nada a ver com Deus? Porque povo de Deus, na hora do consolo mesmo, cadê o consolo agora? Não tem. Sabe por quê? Porque viviam uma vida fora da palavra de Deus, não tinha nada a ver com essa esperança divina, porque a esperança divina, o verdadeiro profeta é esse que precisa levar essa esperança divina. O profeta individual e a igreja que profetiza também nessa terra, precisa levar a esperança realmente, que leva a pessoa a entender que independente se ele está de coronavírus, se não está, se está doente, se tem dinheiro, se não tem, ele vai para o céu. É nisso que o cristão precisa se assegurar para o louvor do nosso Deus. Então a pandemia revelou muitas coisas, falso profeta, quem é, quem não é, quem realmente está na palavra, quem realmente está importando com vidas e não com coisas, e não com materialismo, para o louvor do nosso Deus. Então veja, o consolo da esperança divina reanima os esgotados.
Que a graça e a paz do nosso Deus, na pessoa de Cristo Jesus, esteja a cada dia nos animando e nos confortando a fazer a vontade do nosso Deus. Amém?